Conversas com Mel, um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos, e Sumol, a sua maneira. O dia pode ser uma maratona e muitas vezes precisamos de estímulo e energia. Vocês querem ver como é que eu me preparo para o programa? E tudo começa aqui. Alô? Tá bom, mais tarde então. Tá bom. Maquiagem demora mais ou menos uns 30, 40 minutos. Comigo pode durar muito mais. Obrigada. A maquiagem dá-nos um refresh e deixa-nos de cara nova. Um brinde a todas as mulheres angolanas. Olá, sejam bem-vindos ao Conversas comigo, Mel Chaves, e a mais um momento de conversas com convidadas especiais. No mundo em que vivemos, apesar de ser cheio de diversidade, nem sempre as diferenças são acolhidas. Na maior parte das vezes, quem é diferente, além da segregação, sente o real preconceito. Há um ditado que diz, assim como as aves, as pessoas são diferentes nos seus voos, mas iguais no direito de voar. Inclusão é a palavra de ordem, hoje, amanhã e sempre. Seja por nascença ou por consequência da vida, o número de pessoas com deficiências físicas ou com necessidades especiais tem aumentado. E seja em que idade estiverem, a inclusão é necessária. Inclusão, abraçar a diferença, é o nosso tema de hoje. E no sofá já tenho as minhas convidadas. Tenho aqui Lady Maria, que é assistente administrativa, a Joana Capemba, que é modelo e estudante universitária, e o nosso sol do meio-dia e de todas as noites do telejornal, Janete Meio-Dia, nossa colega que é jornalista. Boa noite, Mel. Bem-vindas. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A Janete, não é? Que é da televisão, mas Janete, entre nós aqui já vamos falar, dar aqui as boas-vindas. É a vossa primeira vez na televisão, Lady? É sim, para primeira mim vez? É a primeira vez na TV. Não, não Joana, é a primeira vez. Porque a Joana também é da moda, não é? É publicidade. Publicidade. Já fizeste alguns trabalhos publicitários? Já fiz, sim. Ok, mas vamos aqui, Lady, tu és assistente administrativa? De recursos humanos. Na área de recursos humanos. Certo. Que idade é que tens? Eu estou com 26 anos. 26 anos. Queres-nos contar um bocadinho o que aconteceu? Claro, eu não vou dizer que eu lembro, porque na verdade eu era muito pequena, acho que tinha uns 2 ou 1 ano. Toda a minha história eu sei com bases nos processos judiciais. Eu simplesmente entrei doente como qualquer criança com uma febrezinha no hospital e por negligência médica, um erro médico, o meu braço direito foi amputado. Teve que ser amputado porque foi injetada mal a injeção e aí surgiu uma doença gangliona seca e o meu pai teve que tomar uma decisão. Eu tinha 48 horas de vida, era amputar ou perder a minha vida e ele preferiu então dar essa autorização. E uma questão de negligência médica. É, negligência médica. Nós depois vamos aprofundar aqui também um bocadinho mais, até porque eu tenho conhecimento que tu agora tens um propósito também, não é? Ligado a esta toda a situação, que é uma situação triste e é das coisas que nós temos mesmo, a nossa lei tem que pesar muito relativamente a esses casos de negligência. Obviamente as pessoas são seres falhos, os médicos inclusivamente, mas a necessidade de se tomar bastante atenção nos nossos profissionais de saúde, no atendimento das pessoas, não é? Joana, modelo, estudante universitária, já sei que fizeste várias campanhas publicitárias. Nós no camarim tivemos ali a trocar um bocadinho, a fazer ali um bocadinho de fofocazinha, não é? A contar umas coisinhas. Que idade é que tu tens? 22 anos. 22. Como é que tem sido essa jornada? De modelo, certo? De estudante universitária.
Tem sido muito interessante, porque no princípio foi difícil, porque era um mundo desconhecido e que eu achava que não tinha espaço para mim. É um mundo que eu achava que só pessoas que tinham alguma coisa ou de igual ou que não sejam como eu. Sim, fossem diferentes, não é? Exatamente, que só tinham espaço para eles. Já me disseram mesmo isso, que por eu ser diferente tinha que esperar uma oportunidade só para pessoas como eu. Isso baixou muito a minha estima, foi complicado, mas consoante o tempo, os meus amigos, a minha família foi conversando comigo. Surgiram pessoas do ramo que disseram que não é necessário um papel especial ou uma campanha especial para alguém com albinismo participar ou fazer parte deste mundo. Então comecei a me sentir mais segura e com mais esperanças. E tu estás a estudar Ciências da Comunicação? Sim. Porquê a escolha desta área? Porque eu sou apaixonada por audiovisual. Eu amo câmeras, o mundo da publicidade, de imagem. Aqui no sítio certo, não é? Exatamente. É uma paixão que eu conheci sendo modelo. Estando frente às câmeras, eu conheci o ambiente que está por trás das câmeras e eu me apaixonei por essa agitação toda, câmeras, edição, luzes. Eu disse, não, este é o meu mundo. Muito bem, muito bem. Janete. A nossa Janete é um rosto bem conhecido aí de vocês que estão a assistir-nos. Apresenta o jornal, né? O jornal principal aqui do nosso canal. Fala-nos de ti. Como é que uma pessoa entrevista uma estrela da televisão? Digam-me só, como é que esta simples apresentadora da área do entretenimento, que a Janete hoje já entrou aqui a dizer... Eu já despi a minha capa de seriedade, porque ela é uma pessoa extremamente divertida, mas depois apresentas um formato muito sério, não é verdade? É um bocadinho difícil conciliar, porque, como disse a Mela, normalmente sou muito doidinha. E quando chego aí para apresentar o Girassol Jornal, tenho que me despir do meu lado doida e assumir o papel de seriedade, porque é um trabalho muito sério. E pronto, é bom. Como é que surge essa paixão pelo jornalismo? Era uma coisa que tu já sonhavas ou aconteceu? Quando eu mais nova eu queria ser engenheira de petróleo, porque a ideia era ser rica e eu sei, engenharia de petróleo dá muito dinheiro, então para ser rica eu queria ser engenheira de petróleo, mas eu acho que por volta dos 15 anos eu decidi que queria fazer jornalismo, porque eu gosto de servir. Eu acho que nós somos mais felizes quando fazemos os outros felizes. E jornalismo, olhando para o jornalismo como a oportunidade de dar voz a quem não pode expressar, então é uma forma de servir. Eu, como gosto de servir, então decidi optar pelo jornalismo. Boa. Janete, tu és cadeirante, é a primeira apresentadora cadeirante a apresentar um jornal principal num canal de televisão. Acho que, para mim, é das coisas que eu mais gosto na Girassol, é ver esta forma tão disruptiva de fazer também televisão, de ir buscar jovens também que estão nas faculdades, formar, dar a oportunidade a novos rostos e, para mim, sinto-me muito privilegiada por ter sido acolhida, não é? Por pessoas que ainda não tinham tanta experiência em televisão, mas que hoje já ditam cartas. Uma pergunta até que, se calhar, para as pessoas lá que nos estão a assistir, tu és cadeirante, já foi de nascença, aconteceu alguma coisa? Não foi de nascença, eu sou uma pessoa com deficiência em consequência da poliomielite. Eu acho que adquiri a deficiência por volta dos 3, 4 anos, mais ou menos. E desde que me conheço, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu acho que este facto, de alguma forma, também ajudou-me a aceitar isso muito mais facilmente. Claro, o seio familiar também. Eu venho de uma família que, desde sempre, entendeu que, independentemente de eu ser uma pessoa com deficiência, eu sou uma pessoa normal. Exatamente. Então, a minha família encara-me com normalidade. O modo como eu lido com a vida também. Falamos agora de eu ser jornalista. Eu muitas vezes parei e pensei, jornalismo é uma profissão de muito corre-corre. O presidente, por exemplo, vai inaugurar isso, é uma campanha, tem a segurança, tem que correr daqui, tem que correr dali. Eu pensei,
não adianta, eu não vou ser jornalista porque não vai dar certo isso. Mas depois eu parei para pensar, se eu penso em ser é porque provavelmente existe alguma forma de eu exercer. Então eu vou tentar, se der certo, ótimo, se não der certo eu desisto, mas pelo menos já terei tido a experiência de tentar. Daí que eu tenha prosseguido e cá estou eu. Então já viste? Agora não só tu nem precisas de correr atrás do presidente, tu é que dás voz ao presidente, chamas o presidente. Exatamente. Isso é uma coisa maravilhosa, realmente. É. E como é que foi a receptividade quando tu entraste para a televisão? Foi boa. Eu aqui dentro, tal como não saiu da minha família, algumas vezes falei sobre o modo como eu lido com a vida. É muito importante o modo como as pessoas com deficiência lidam consigo mesmas. O modo como eu lido comigo, até certo ponto, não permite que as pessoas tenham pena de mim, que as pessoas achem que eu não sou capaz de fazer esta ou outra coisa. Eu tenho uma amiga, que hoje é assim, muito amiga minha, conheci na universidade. Quando eu ia para a casa dela, ela ficava assim, não tinha coragem de perguntar, mas ficava assim a pensar, como é que ela vai fazer isso, como é que ela vai fazer aquilo, como é que ela faz isso. Com o desenrolar da nossa relação, ela foi percebendo como é que eu faço as coisas, sem ela precisar perguntar, o nosso dia-a-dia deu respostas. Então, o modo como nós lidamos com isso é muito importante. E isso, de alguma forma, influenciou aqui dentro. Eu hoje lido com os meus colegas de forma normal. Os meus colegas, e com a convivência aqui, eu tenho a certeza que eles aprendem a lidar comigo e já têm mais experiência para lidar com outras pessoas na mesma condição que eu na rua. Então, a relação aqui é muito boa. Não sou tratada com diferença. Os colegas encaram-me com normalidade, como deve ser. Porque és uma colega, és uma profissional. E é destas coisas que daí nós termos trazido o tema. Eu pensei logo neste tema na altura que eu fui... Primeiro, quando cheguei aqui a Girassol, no Conversas com Mel vou ter que ter. Lembras-te, não é? Eu disse, Janete, quero ter no meu sofá. Vamos aqui arranjar uma forma. E depois, no dia que eu fui à conferência e eu vi a Leide, eu disse, eu vou juntar a Leide, a Janete, vou procurar mais pessoas, porque é muito importante mostrar isto. É importante que as pessoas com deficiência tenham referências. As mulheres agora estão a ver, a Janete, jornalista, a Joana, que é modelo, a Leide, que é assistente administrativa. Eu costumo dizer que um dos grandes ganhos da minha aparição na televisão é poder influenciar outras pessoas, com deficiência principalmente. Porque há gente que chega até mim, pessoas sem deficiência, e dizem, quando eu te vi na televisão, passei a acreditar que é possível. Então, uma pessoa sem deficiência, que de alguma forma tem a vida mais facilitada, diz isso. Então, quando uma pessoa na mesma condição que eu olha para mim e me vê como modelo, não tem ganho maior que esse, porque nós precisamos de referências. A imprensa, muitas vezes, os meios de comunicação, quando olham para a pessoa com deficiência, é para contar a história de sofrimento, para contar a história de coitadismo, para contar histórias de que precisa disso, precisa daquilo, que, por exemplo, engravidou, a pessoa da qual engravidou fugiu, não precisa de ajuda para cuidar da criança e tudo mais. Mas quando começam a aparecer histórias de resiliência, mas de força. Exatamente, como a Joana, que é modelo, consegue influenciar as outras pessoas a acreditarem que é possível, a entenderem que, afinal, a minha limitação não me impede de fazer outras coisas. É importante que todos reconheçamos que temos limites. Por isso é que eu costumo dizer sempre no desporto, tem os levantamentos de peso, existem categorias só de 20 kg, de 70 kg, porque quem levanta só 20 não vai participar de quem levanta na mesma categoria de quem levanta 70, porque todos nós temos limitações. Então, nós temos as nossas limitações físicas e outras limitações intelectuais, se calhar em função de alguma circunstância da vida. É importante que reconheçamos os limites. As pessoas com deficiências não precisam de provar por A mais B, ou tentar provar de todas as formas possíveis que podem tudo e mais alguma coisa. Ninguém pode tudo e todas as coisas. Exatamente, exatamente. Olha, eu até vou aproveitar, porque vocês sabem que a Janete é nossa colega e para mudar aqui um bocadinho o formato do nosso programa, que costumamos ter peças na segunda parte apenas, vamos ter agora uma peça, porque para além de escutar, falar, às vezes também precisamos de ver. E a nossa repórter Cuiela Clementina acompanhou a jornalista Janete Meio-Dia pela sua rotina, mostrando as dificuldades de acessibilidade, que é uma das coisas que nós também temos que focar.
Socialmente, a inclusão representa um ato de igualdade entre as pessoas que habitam numa determinada sociedade, permitindo que todas possam participar das várias tarefas sem sofrer algum tipo de preconceito. E para este tema, eu me junto à jornalista Janete Meio-Dia. Olá, Janete, então estás pronta? Olá, Coelha, estou pronta, vamos a isso. Andar pelas ruas de Luanda com a Janete Meio-Dia é sempre muito divertido. A jornalista é muito querida pelo público e estes não resistem em pedi-la uma foto ou ter uma breve conversa. Eu vivo em Luanda e a realidade que eu conheço, Luanda tem muito problema de acessibilidade ainda, infelizmente. Seja em instituições públicas, seja em instituições privadas, em espaços públicos, abertos, o problema da acessibilidade ainda é muito patente na realidade angolana. Habituada a andar sozinha pelas ruas de Passadeiras de Luanda, não há nada que pare a jornalista. Eu ando sozinha desde que eu tenho 11 anos. E as pessoas olham para mim, como é que tu consegues? Eu ando sozinha por culpa da minha irmã. Uma vez ela atrasou, não podia me levar à escola e eu estava a desistir de ir para a escola. E ela disse, você não pode depender a vida toda das pessoas para te levarem a fazer as coisas que tu precisas, então vá para a escola sozinha. Eu olhei para a minha irmã e disse assim dentro de mim, essa senhora é uma bruxa. Fui o caminho todo a, de alguma forma, amaldiçoar a minha irmã, porque ela mandou-me ir à escola sozinha, era uma distância de alguma forma considerável. Mas hoje eu agradeço por isso, hoje eu vou a todo sítio qualquer sozinha. As pessoas, claro, ainda admiram como é que eu ando sozinha, por que eu ando sozinha. Perguntam sempre por que eu ando sozinha. Eu digo, eu sou uma pessoa adulta, pessoas adultas andam sozinhas e é normal. Mas a Janete chama a atenção para um aspecto cruel, que é a ausência de acessibilidade. As pessoas com deficiência, tendo em conta a realidade em que vivemos, eu penso assim, se retraem muito, ficam muito em casa. Eu muitas vezes desisto de ir a determinado lugar por não saber se realmente tem acessibilidade. Eu hoje inaugurar um shopping tal, por exemplo. Mas eu penso, vou para lá, será que não vou? Será que tem rampa? Será que tem elevador? Como é que não é? O acesso? Então são coisas assim. Então as pessoas com deficiência se retraem muito, ficam muito em casa e a sociedade não percebe ou não vê as pessoas com deficiência na rua. Então, quando uma pessoa com deficiência sai, as pessoas estranham, olham com olhares estranhos, diferentes, mas eu acredito que muitas vezes não é por maldade, é por uma ignorância gerada pela falta de convivência, falta de conhecimento. Mas as pessoas que têm a oportunidade de conviver diretamente com quem tem deficiência já começam a olhar de forma diferente e, claro, vão levando a mensagem. Para a jornalista, o apoio da família é fundamental e ajuda a encarar com naturalidade qualquer dificuldade que surja na jornada. Pois é. É assim, vimos logo de primeira mão a maior dificuldade que tu tiveste foi logo no início no atravessar a estrada por causa das passadeiras, que aqui, até para quem anda, as pessoas não param. Eu todos os dias discuto na estrada. Um dia vão-me ver no telejornal a dizer que a Mel fez um escândalo. Não param. E para uma cadeirante ainda pior. É muito difícil. E é impressionante que esta passadeira particularmente dá para os dois lados da estrada. No início tem rampa, passas pelo passeio e depois para o outro lado da estrada também tem uma rampa. Só que para subir ao passeio, por exemplo, que dá acesso à curva para entrar na rede de girassol, não tem rampa. Eu não consigo entender como é que uma pessoa projeta um projeto de género. Ele sabe que a rampa é necessária. Então, se colocou no início, devia colocar no fim. Exatamente. Então, não se entende como é que uma pessoa faça com 2 dedos de testa um projeto de género. E esse é um dos grandes problemas de inclusão que nós temos, a falta de acessibilidade. Mas precisamos parar para olhar também para a acessibilidade, não só como a falta de rampas. Quando falamos de acessibilidade, se formos, por exemplo, agora a uma instituição, seja pública ou privada, não vamos encontrar um intérprete de língua gestual. É verdade. É impressionante como é que uma pessoa vai para um hospital e não encontra uma pessoa que consiga lhe entender quando é surda. O hospital é um sítio de muita sensibilidade. Exatamente. Então, você vai lá buscar socorro e até que as pessoas pensem, por exemplo, em pegar uma lapiseira e um papel para você escrever o que está a sentir, pode ser muito tarde. Então, temos que olhar para essas questões. As nossas instituições não têm documentos em braille. A pessoa, se é cega, por exemplo, não tem como discutir as cláusulas de um contrato por conta própria, pela leitura própria,
porque não tem materiais em braille. Precisa sempre que alguém vá lá com ela. E que tenha boa fé. Exatamente, porque existem casos em que pessoas com cegueira são burladas porque não podem ver, então as outras pessoas que podem ver por elas, infelizmente, se comportam mal. Olha, quem não se vai comportar mal são vocês que estão nos assistir aí em casa. Nós agora vamos fazer aqui uma pausa, e a Janete aqui falou coisas muito importantes. Nós vamos voltar a este tema logo a seguir ao intervalo, portanto, enquanto nós fazemos a nossa pausa, vocês já sabem, aproveitem, passem pelas nossas redes sociais, deixem os vossos comentários, interajam connosco e nós voltamos já a seguir. Conversas com Mel, um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos, e Sumol, a sua maneira. E estamos de volta com a segunda parte do Conversas com Mel. Hoje nós estamos a falar sobre a inclusão, abraçar a diferença. E falando na inclusão, nós terminamos no primeiro bloco com um tema sobre acessibilidade e a Janete estava aqui até a falar sobre isso. Mas antes de passar a ti, vou ouvirmos aqui um bocadinho também das nossas convidadas. Quais são as maiores dificuldades que tu já encontras hoje em dia, não é? Porque a Janete está aqui a falar no quesito, por exemplo, de uma pessoa enquanto cadeirante. Mas quais são as dificuldades que tu vais encontrando no teu dia-a-dia e tu foste crescendo assim? Acredito que ao crescer nós começamos a desenvolver uma capacidade melhor de nos adaptarmos a uma situação, não é? Certo. Como a Mel bem disse, eu fui me adaptando. Mas não vou falar bem da dificuldade do dia a dia. Para mim não são assim tantas como para a Janete, que tem dificuldade em pegar um transporte, em atravessar uma passadeira. No meu caso, eu acho que eu me complico bastante com as portas. Sempre que eu vejo uma maçaneta no lado direito, então dá um break na minha cabeça, mas eu entendo que metade das pessoas não são canhotas como eu, elas são destras. Olha, mas desculpa até dizer-te, agora é que eu dei conta que era o braço direito, não é? Então certo, tu tiveste que desenvolver destreza no braço esquerdo. Certo, então às vezes isso acaba me complicando bastante. Mas eu vou dizer uma dificuldade que eu tive... 3 anos, para mim foram 3 anos. Eu sentia a necessidade de ter um transporte. Então, eu quis aprender a conduzir. Eu disse, pronto, eu preciso de um transporte, eu preciso aprender a conduzir. Lá vou eu para a escola de condução. A cada escola de condução que eu chegava, eu dizia, lamentamos, mas nós não temos um carro apropriado para instruí-la. Então, não tem como poder se inscrever nessa escola. Eu disse, então, ok, não faz mal, eu vou continuar a procurar. Eu procurei durante um ano, não achava. Eu pesquisava no Google e não achava, eu disse, não é possível que a Angola não tenha uma escola especializada para pessoas com necessidades especiais. Não é possível. Eu fiquei pasma, tipo, eu não encontro essa escola. Só este ano, em 2024, desculpa, não tem 2023, eu consegui encontrar a escola académica. Isso porque eu chamei um IT e o senhor do IT disse, por que tu não conduzes? Eu disse, as escolas não têm condições para mim. Ele disse, não, mas eu conheço uma. Mas demorou um mês até eu descobrir onde é que ela estava. E quando eu fui para lá, para a escola académica, eu questionei, tem aula aos sábados? Não tem. Eu disse, nossa, a minha rotina não me permite ter aulas ao dia de semana. Mas eu fiquei feliz de saber que tem uma escola. Mas eu não consigo me inscrever por causa da minha rotina. Mas deveria ter mais escolas. Sim. E deveriam ser mais publicitadas. Então... isso é uma dificuldade, isso é uma barreira que às vezes as pessoas como eu têm que enfrentar. Para mim, isso foi uma das situações que me deixou triste. Eu acho que todas as escolas de condução deveriam ter aula para pessoas com necessidades especiais. Claro que sim, porque também têm todo o direito de fazer parte, pelo menos, da boa condução. Não são dos maus, dos bons condutores. Joana, nós estamos aqui a falar sobre as dificuldades. A tua dificuldade não é uma dificuldade física propriamente, mas é uma dificuldade de ambiente, não é? Tem muito relacionado com as relações pessoais, interpessoais. E ali no camarim tinhas comentado comigo que sentiste muito estigma, não é? Eu nem vou dizer que é preconceito, quero para não dizer uma outra palavra feia, de pessoas não se quererem sentar junto a ti, não é?
Sim. Já houve casos que eu subi em táxis públicos, e quando a pessoa via que o único lugar disponível era ao meu lado, ela simplesmente não subia. Já se recusou, disse não, ao lado dela não, prefiro ficar. As senhoras estavam no carro, algumas lacrimejaram, outras me defenderam, gritando com a senhora que fez isso. Na outra vez foi um cobrador do táxi. Ele disse, não, para ti não tem, você não. Vocês trazem azar. Disse mesmo com todas essas palavras. Vocês trazem azar. E não me deixou subir. E todos que estavam no táxi resolveram descer. Disseram, se você não vai levar a menina, também não vamos subir. Olha, sim senhora mesmo. E o motorista ficou mesmo muito chateado. Ele disse, já não vou trabalhar consigo. Já não vou trabalhar contigo. Estás a destratar as pessoas. O que é que ela disse tem? ao cobrador, Sim. Despediu, bem feita. Disse, o que é que ela tem de errado? Mas... Sim. Sobre limitações ou dificuldades, também digo que sobre conduzir, digo também isso porque é a baixa visão. Pois. Sem o óculos, a nossa visão normal só chega a 15% a 20%. É sério? Sim, de 0 a 100 de uma visão normal, chegamos só a 15% a 20%. Usando o óculos, chega no mínimo a 30% a 35%. Então, é recomendado, não digo que exista uma lei específica ou que a Constituição diga que temos restrições, não. É recomendável que não conduzamos porque temos uma visão mesmo muito baixa. Okay. O sol incomoda de dia, o sol incomoda... A luz solar, luzes muito fortes, não é? Sim, incomodam. E mesmo for de noite, a escuridão já não permite ver nada. Exato. E como é que tu lidas, por exemplo, a nível global, não é? Este é considerado... Estamos ainda no início do ano, mas está taxado para ser o ano mais quente do último século. Portanto, é de extremidades. Nos sítios onde faz muito frio, vai estar muito frio. Aliás, temos visto temperaturas de menos 50 graus em alguns sítios. E nos países quentes vai atingir, assim, temperaturas astronómicas. Aliás, e nós temos estado a ver, não é? Como é que está o nosso clima aqui. A proteção. Sim, olha, tem sido mesmo muito difícil. Já estou a me sinto grelhada dentro de casa. me sinto um frango, me sinto uma batata sendo assada, porque é mesmo muito quente. Vivo com assaduras, alergias, o meu corpo fica cheio de manchas, fico com os olhos ardem muito mais. Porque a pele é muito sensível, muito sensível, muito sensível. Sim, mas eu acredito também que é assim, o que eu vejo em vocês é muita garra, muita força de vontade. Aliás, nós temos quadros nacionais já com bastante notoriedade no nosso país, albinos inclusivamente, né? Pelo que eu me lembro, temos um escritor, temos um professor universitário, temos advogados, médicos, e então, pronto, é uma batalha que vai sendo travada, que é uma batalha diária, não é? Mas que esperamos que as condições comecem a ser cada vez melhores e que a ciência também evolua ao ponto de conseguir, de alguma forma, dar uma maior qualidade de vida. É realmente o que é importante, não é verdade? Janete, nós estávamos a falar sobre acessibilidade e tu destes aqui insights muito importantes, não só para os cadeirantes, para os invisuais, para os surdos, e depois é assim, na sociedade em que nós vivemos, nós somos um povo que saímos de uma guerra, que esta é a realidade, ainda é muito recente. Para nós, se calhar, uma guerra já foi há 30 anos ou 20 anos que terminou, mas é recente, não é? Porque ainda há uma geração que vive muito desses resquícios, onde também a mente começa a ter que se abrir para outras temáticas. Por exemplo, no caso, temos muitos mutilados de guerra, que para além desta condição, ainda tem a condição psicológica. A parte psicológica também é muito importante ser trabalhada, e tu tinhas falado há pouco. É bastante. E isto, de alguma forma, começa a ser trabalhado no seio familiar. A família precisa de encarar a pessoa com deficiência e fazê-la encarar a si mesma como uma pessoa normal. Ainda existem, por exemplo, muitas mães que escondem os filhos.
E não é por maldade. Eu costumo sempre dizer, a Joana disse, por exemplo, que há quem fuja dela. Não é defender essas pessoas, mas eu acho que algumas vezes não é maldade, é ignorância. Nós somos muito ignorantes no que diz respeito às questões ligadas à pessoa com deficiência. Há quem olha para mim e percebe que a Janete tem um problema nos pés, então automaticamente o cérebro da Janete também tem um problema. E isso muitas vezes acontece inclusive com profissionais de saúde. Eu tenho uma amiga que também é uma pessoa com deficiência, anda na cadeira de rodas, e ela quando engravidou, disse-me que foi à consulta e a primeira coisa que a enfermeira disse: tu não devias ter engravidado pela tua condição. A condição da pessoa com deficiência em si não impede a pessoa de engravidar. Claro que cada pessoa com deficiência, independentemente, por exemplo, estarmos todos em cadeiras de rodas, cada um de nós tem as suas especificidades. Eu, por exemplo, consigo descer de um degrau com a cadeira, estando sentada, mas há quem não consiga. Então, há especificidades a serem respeitadas. E uma forma de provavelmente começarmos a acabar, não diria, não é? Mas a minimizar estes efeitos, seria a partir da base sermos educados a olhar com normalidade para pessoas com deficiência. A escola, por exemplo, as nossas escolas precisam de abordar mais questões ligadas às pessoas com deficiência, pessoas com albinismo. Falar sobre a inclusão. As diferenças, porque a criança que eu quando mais nova, eu sabia que quando visse uma pessoa com albinismo não podia ficar sem blusa, não podia estar com um umbigo à mostra, por exemplo. Certo. Por algum motivo qualquer. Sim, há muitos mitos em torno das pessoas com albinismo, por exemplo. Daí que ela tenha dito que o cobrador disse que ela dá azar. Então tem muitas pessoas. Há quem crenças, não é? Há quem olha para a Joana como quem dá azar e há quem olha para mim como quem dá sorte. Existem pessoas na rua que me oferecem dinheiro porque acham que depois de me oferecer o dinheiro vai multiplicar. Eu, quando subo no táxi, por exemplo, os cobradores algumas vezes não cobram. Eu digo, está fixe. O dinheiro eu vou comprar bombom com jingumba depois. O importante é que você sabe que eu tenho dinheiro para pagar, porque a ideia é que se tem de pessoas com deficiência de coitadas que não têm dinheiro para suprir as necessidades que têm. Eu não vou sair da minha casa ir para a paragem pegar táxi sem uma moeda sequer para pagar. Então, eu te mostrei que eu tenho dinheiro. Se você não quer, ok, eu vou usar para outra coisa. Exato. Mas, então, as escolas precisam, o nosso sistema de ensino precisa voltar mais para questões ligadas à inclusão. Nós, os angolanos, somos mais, de acordo com o último censo de 2014, vamos agora fazer outro, de certeza que os dados serão atualizados, somos mais de 600 mil pessoas com deficiência. Eu digo só 600 mil porque são só estas às quais os inquiridores chegaram. Exatamente, tem umas tantas outras. Então, o ensino é, de alguma forma, o início da quebra de barreiras comportamentais. Olha, até aproveitando, pegando nisso, deixa-me aqui, vamos aqui falar também, acrescentar aqui mais alguns insights. Hoje a nossa conversa é sobre inclusão, abraçar quem é diferente, valorizar as competências e proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas com necessidades especiais ou com deficiências físicas. Nós vamos saber a quem recorrer, o que diz a lei e que passos devemos tomar. Vamos assistir à peça feita pela Cuyela Clementino. Autonomia o que não falta para o advogado Micael Daniel. Ele é o diretor nacional para a inclusão à pessoa com deficiência e o responsável por garantir que a rede de proteção se estenda aos mais de 600 mil portadores de necessidades especiais em Angola, segundo o censo 2014. E nesse censo que o país vai realizar agora em julho, já deste ano, vamos poder ter dados mais atualizados sobre o número de pessoas com deficiência, né? Dados agregados de mulheres, dados de pessoas com deficiência que estão inseridas no mercado formal de trabalho, né? Acesso, por exemplo, à saúde, à habitação, ensino. Ou seja, é um conjunto de indicadores que o país, então, vai passar a ter depois da divulgação do resultado desse novo censo. Angola tem uma das legislações mais avançadas do mundo quando o assunto é promover a inclusão social. No caso em concreto de violação, algumas vezes, algumas pessoas com deficiência têm estado a recorrer à Direção Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência de forma a reportar, efetivamente, a violação de qualquer direito. E nós, enquanto um órgão de advocacia, articulamos com os serviços competentes na matéria para, então, salvaguardar
ou repor a violação do direito dessa pessoa. E quais são os relatos mais assustadores que mulheres com deficiências já levaram até a direção? Alguns funcionários, algumas parteiras, técnicas de saúde vão usando palavras não muito abonatórias, não muito empáticas sobre a própria mulher com deficiência. Palavras como: tu já estás nessa condição, queres ter tantos filhos, por quê? Como se fosse que a deficiência é um elemento aqui impeditivo para que ela não possa ter um direito. Isso é um direito que ela tenha maternidade. Então, isso são questões que têm estado a causar muitos problemas até de foro mental e de autoaceitação para a própria mulher com deficiência. Porque às vezes é a primeira gestação dela e ela sai daí traumatizada e essa situação acaba por criar algum receio de no futuro poder então engravidar e aceder aos serviços, não é? Hospitalares, porque vai encontrar essa barreira comportamentais. O que falta muitas vezes é a coragem de denunciar e a conscientização através da informação. Temos estado a incentivar as mulheres nessas condições que façam essa denúncia, identifiquem essas pessoas, porque nos termos da lei da acessibilidade, isso configura-se numa prática discriminatória, não é? Está previsto para o mês de julho o início do censo 2024. Com ele, será possível mapear os portadores de necessidades especiais e, a partir daí, elaborar políticas públicas que atendam a demandas desse público. O Código Penal, felizmente, esse novo Código Penal trouxe essa evolução. Há lá uma norma que tipifica o crime de discriminação. Os problemas de saúde que acarretam, as ofensas e as agressões que os albinos enfrentam, exigem ações pontuais para que tenham qualidade de vida. O que as pessoas com albinismo reclamam é acesso ao emprego, dificuldade de continuarem com os estudos por conta da baixa visão, acesso aos medicamentos. O Executivo aprovou um plano, o Plano de Apoio e Proteção às Pessoas com Albinismo, que é um plano transversal a todos os setores, de forma a desenvolver ações específicas que visam proteger e incluir essas pessoas a nível da sociedade. E uma das ações, isso é direcionado ao Ministério da Educação, é a questão da sensibilização, a questão da educação, com vista a combater a discriminação a essa franja a nível da sociedade angolana. Até parece que ele estava-nos a ouvir a falar, não é verdade? Exato. Veio aqui complementar e são temas que nós já tínhamos estado a abordar, agora com mais alguns insights e pelo menos boas notícias nós temos, que a lei começa, o próprio Executivo começa a olhar para estas temáticas com outros olhos e com olhos de fazer bem. Sim. Não é? De fazer bem e de implementar de imediato, que é muito importante, não é uma coisa que seja para se arrastar. Aqui estavam a falar, por exemplo, da parte do ensino, dos medicamentos, que são caríssimos. Acho que também aqui a indústria farmacêutica também tem que estar aqui bem organizada para de alguma forma, ou as instituições, hoje em dia todas as empresas têm que ter um cariz de responsabilidade social e acho que dentro disto terem também essas doações ou estes apoios para que se possa ajudar muito mais pessoas, não é? Sim, porque Sim. Há quem diga que ser uma pessoa com deficiência em Angola é uma coisa muito cara. Ela falou dos medicamentos que precisa, só para ter uma noção, as cadeiras de rodas também são muito caras, as canadianas também. E nós precisamos, e pronto, de alguma forma aqui chamamos mais uma vez o censo, de alguma forma poderá ajudar muito mais, porque vamos saber quantas pessoas com deficiência somos e quantas pessoas com deficiência trabalham, por exemplo, com um salário suficiente para comprar uma cadeira de rodas a 100 mil kwanzas. Pois. Porque as cadeiras de rodas normalmente são de 50 mil, 60 para cima. Então precisamos saber o nível de vida das pessoas, onde é que essas pessoas estão inseridas, se têm um trabalho
cujo salário sirva para comprar a cadeira de roda, outros meios de compensação, sendo que as coisas no nosso mercado estão cada vez mais caras. Então, de alguma forma, como disse a Mel, é uma questão de a indústria farmacêutica organizar-se e depois vemos a outra parte também para ver se começamos a produzir. Há quem já diga que podemos, por exemplo, aproveitar os ferros velhos, transformar os ferros para produzirmos aqui mesmo as cadeiras de rodas, para que possam ser menos caras, porque às vezes é aquele problema da importação. Sim, pagar com divisas. Exatamente, então temos que ver muitas questões ainda para ver se tornamos as coisas um bocadinho mais fáceis. Olha, vamos aproveitar até... Olha, vou dar um intervalo que é para você que é empresário, que gera uma grande empresa, que fatura imenso, ver uma forma de poder, de contribuir, não é? Nós temos que aqui apelar a toda a gente, exato. Vocês estão a aproveitar aqui de contribuir e temos que pensar juntos, enquanto sociedade, de como é que nós podemos contribuir para que toda a nossa sociedade viva melhor. Este é um país maravilhoso, com um clima maravilhoso, pessoas maravilhosas, um povo pacífico, resiliente, e acho que nós temos muito, muito mesmo por fazer. Nós vamos fazer aqui uma curta pausa. Vocês já sabem, passem também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, o nosso blog do giranoticias.com e também quero deixar um beijinho para todas as pessoas que nos assistem no canal do YouTube. Nós voltamos já a seguir, só 5 segundinhos, não, um bocadinho mais, mas pronto, vai o tempo suficiente para vocês pensarem, tá bom? Até já! Olá, sejam bem-vindos à terceira e última parte do Conversas com Mel e chegou a hora da nossa rubrica Conversas no Digital. Bem, como é habitual, vou pôr os meus óculos, não é? Que é para poder ler aqui as nossas mensagens, que eu deixo sempre uma pergunta no meu Facebook. E eu perguntei, vocês acham que as empresas em geral em Angola são inclusivas para pessoas com deficiências físicas? Deixem as vossas respostas e algumas dicas para podermos melhorar, que é para vocês também darem uns insights. Eu escolhi, temos aqui vários comentários, eu vou ler. A Rosalina Songa diz, acho que não são inclusivas, primeiro pelas infraestruturas, elas não têm acessibilidade para pessoas com deficiência, depois algumas empresas são constituídas sem esse cariz inclusivo. Sugeria que criassem primeiramente as condições e dessem oportunidade a todos. Estamos contigo, exatamente isso que é necessário. A Axie Domésticas Babá, deve ser uma página profissional, acho que também deveriam incluir os albinos. Obviamente que os albinos também devem ser feita essa inclusão. Nós falamos aqui, vocês têm razão, a Axie tem razão, falamos apenas nas pessoas com deficiências físicas e os albinos não é uma deficiência, é uma condição, certo? A Filomena deixa aqui um grande texto que fala que antigamente as empresas não eram inclusivas, mas de um tempo a esta parte já se tem notado um esforço. Começaram a colocar rampas, porque acredito que a não inclusão passa por não colocarem as rampas. Depois, o apelo que deixo é que as organizações devem velar mais pelo humanismo e criarem condições quer de locomoção, quer de trabalho. Porque os portadores não são portadores, minha linda, são as pessoas, porque o termo portador já foi deixado em desuso, não é, Janete? Exato. Também são pessoas normais como qualquer um. E ninguém escolhe ter uma deficiência. São acidentes da vida e todos estamos suscetíveis a passar por um acidente. Olha, é exatamente isso que nós temos estado aqui a falar, não é? Da importância de nós sermos inclusivos e de nós também de sabermos respeitar. E isto às vezes acaba por nos criar aqui algum stress. Bem, com tantas dificuldades no nosso dia-a-dia, eu tenho uma pergunta para vocês. Qual é a dica que vocês têm ou que nos podem dar para não estressar? Há alguma dica no meio de toda essa azáfama? Bem, acho que a rotina do dia-a-dia em si já é estressante. Sair de casa, pegar um transporte. O que resulta comigo é ouvir uma música. Uma música? Uma música. Eu não tenho um estilo de música preferido, então eu deixo no YouTube assim aleatoriamente, a passar alguns vídeos. Isso relaxa, ajuda a relaxar. Às vezes eu vivo umas situações que antes para mim eram um pouquinho desagradável.
Simplesmente saio de casa, durante o caminho alguém diz, precisas de ajuda? Se fosse o meu eu mais nova, ficaria chateada, diria, eu não sou uma pessoa inválida. Oxe, eu levo isso de boa, mesmo que eu não preciso. Eu disse que sim, preciso, pode carregar a minha pasta. Olha, é hora de aproveitar. E nós estávamos a ver aqui nesses comentários do Conversas do Digital, pronto, que as pessoas têm essa consciência, não é? Que há falta de acessibilidade, mas que as coisas começam a mudar. Mas eu, pronto, aqui eles foram dando alguns insights, mas eu não queria perder esta nossa última parte, porque o tempo aqui está muito curto, a fazer-te uma pergunta. Tu acabaste de formar? Certo. Sou licenciada em Direito Forense. Em Direito Forense. Direito Forense. Direito Forense. Na verdade, por que eu escolhi Direito? Eu sempre gostei de leis. Mais do que leis, era os direitos humanos. Eu sempre me questionei. Então, durante muito tempo, as pessoas foram lutando por aquilo que queriam. Então, para além de eu lutar pelos meus direitos, também posso lutar pelos direitos de outras pessoas que não se sentem encorajadas a fazê-los. Eu digo sempre, eu um dia estarei nas Nações Unidas e hoje eu consigo mensurar se estou quase a conseguir aquilo que eu quero. Amém, já está. Eu comecei uma ONG do zero. Eu disse, será que vai resultar? Eu disse, vai. Eu comecei uma ONG virada para a área da educação, para crianças que não têm acesso à educação, cujos pais não conseguem pagar. E só o fato de eu começar uma ONG, eu percebi que, basicamente, eu estou a fazer um trabalho humanitário, um trabalho voluntário. Isso já me dá, assim, noção daquilo que eu quero fazer. Então, a minha próxima etapa é fazer parte das Nações Unidas, ser voluntária, andar pelo mundo, poder ajudar, porque eu acho que não existe nada melhor do que ajudar o outro. A felicidade do outro, para mim, é a minha felicidade. Saber que eu fui capaz de colocar o sorriso no rosto de alguém com uma pequena ação, então... E a área forense, porquê a escolha da área forense? De tantas diversidades que existe dentro da área do direito? É porque a área forense abrange o direito em geral. Eu vi o direito do trabalho, o direito econômico. Eu não queria só focar numa única área do direito. Eu quis conhecer todas as áreas do direito. O direito da família. Então, a área forense é todo o direito em si. Então, eu queria conhecer todo ele em si. Excelente, excelente. Olha, já amém, está escrito e tenho toda a certeza que iremos ter a Lady Maria como representante das Nações Unidas do núcleo de Angola aqui no sofá para falar sobre o trabalho. Acredita? Olha, quando eu falo, eu consigo profetizar também, que as minhas palavras têm energia. Joana, top model do quê? Qual é o desfile que tu queres fazer que eu vou também lançar aqui? Bem, é publicidade. Publicidade, eu gosto mais de publicidades. Bem, eu quero ter uma empresa no futuro de audiovisual para fazer as maiores campanhas publicitárias além de várias instituições, né? E também de disseminar conteúdos de inclusão. Disseminar mais conteúdos de inclusão. Porque não basta ter leis específicas, não basta ter datas especiais para falar sobre o tema, não basta palestras, é necessário que o audiovisual ou que os mídias também contribuam com conteúdos frequentes, porque de alguma forma a televisão ou as redes sociais contribuem muito para que de alguma forma tenhamos acesso às outras realidades. Então é mesmo muito importante. Eu já vi até há esses dias um desenho animado que tinha uma bobina. Eu fiquei tão feliz, sim, tão representada. Eu falei, vencemos. Eu disse, vencemos. É mais um contributo. Porque quando crianças assistem um desenho animado que tem uma bobina, tem uma menina negra, tem uma menina com algum tipo de limitação física, e ela vê que são todos normais. Vitiligo também? Exato, vitiligo. São todos normais, brincam como se nada tivesse acontecido, como se ninguém fosse diferente, fora as suas limitações, claro. É muito importante isso. É muito importante. Eu já fui, uma vez, eu estava na escola e precisava fazer educação física e a minha casa era muito longe. Eu pedi a uma colega que ficasse na sua casa. Ela disse, olha, infelizmente não vai ser possível, porque na minha casa não gostamos de pessoas com albinismo. Eu fiquei paralisada, não sabia o que dizer. Então, se passasse mais conteúdos na televisão,
mais informação, porque às vezes o preconceito é por falta mesmo de conhecimento. Então, quanto mais conteúdos dos géneros passar na televisão, até mesmo pessoas adultas que não têm noção começam a conhecer, né? e a ensinar as crianças. Exatamente. Olha, é assim, temos um grande trabalho pela frente, temos aqui uma pessoa que pode também, não só aqui nesta minha audiência, mas a Janete como jornalista, não é verdade, Janete? Exatamente. Para pegar, dar voz e mostrar que somos todos iguais. Exatamente. Todos iguais, sonhos diferentes, mas todos com o mesmo propósito de passar por esta vida de forma leve, ser feliz, realizar os seus sonhos, não é? Exatamente, todos somos iguais. Ficou aqui a chamada de atenção, digamos, para a imprensa de forma geral, porque precisamos trabalhar mais em conteúdos ligados à inclusão. Nós temos muita falta de conhecimento e as pessoas estão muito ligadas aos mídias, então é a partir dos mídias que podemos, de alguma forma, disseminar conteúdos que possam valer. Hoje temos as redes sociais, então cada uma de nós aqui nas suas redes sociais também tem a responsabilidade de fazer conteúdos sobre inclusão. E para as pessoas com deficiência, eu sei que o tempo está a acabar, então aproveito dizer o processo de aceitação é contínuo. Não importa se você já tem 50 anos e ainda acha que o corpo é feio, por exemplo. Eu há algum tempo fiz um vídeo para postar no meu TikTok. É uma coisa sobre a qual há algum tempo eu não falava, mas eu tenho um desequilíbrio corporal. Eu tenho um lado do corpo maior que o outro. Provavelmente as pessoas não percebam tanto, mas eu tenho. E isso já mexeu muito com a minha autoestima enquanto pessoa com deficiência. Mas eu acho que aquele período foi importante porque eu muitas vezes... Eu gosto de roupas justas, de alguma forma também como resistência a isso, porque eu tenho um corpo que está fora daquilo que é estabelecido como padrão. E eu hoje vivo tentando todos os dias superar uma coisa ou outra. Se você não gosta da pele que tem, por exemplo, se tem vitiligo, viva assim mesmo, com o tempo, em algum momento, você vai ter que aceitar que somos diferentes, mas somos iguais ao mesmo tempo, então o processo de aceitação é contínuo. Não se exija tanto. Se você hoje não gosta do tamanho do pé, amanhã vai aprender a gostar, não gosta do tipo de cabelo que tem, amanhã vai aprender a gostar, e quando você der por si, gosta de tudo e mais alguma coisa. I love you, me, como dizem. Sim. Olha, eu acho que foi a melhor forma de nós terminar. As vossas redes sociais são públicas ou são privadas? Públicas. Públicas, a da modelo e comunicadora. Não tem como. Qual é, Joana? É Joana Capemba Igor. Já vai passar, Janete Meio-Dia. Janete Meio-Dia, TikTok, Facebook, Instagram, mas o quê? LinkedIn, Twitter. Exato. Lady Maria, LinkedIn. Lady Maria no LinkedIn. Uma coisinha só. A aceitação é contínua, como a Janete já disse. Então, não importa o cansaço, não importa quem não acredita em ti, desistir não é opção. Nunca. Desistir não é opção. Lindas, essas minhas convidadas, realmente. Olha, apetece-me abraçar-vos, porque eu adoro pessoas com essa energia maravilhosa, porque eu também sou uma pessoa extremamente positiva. E vocês não se esqueçam, é assim, as pessoas vão nos respeitar e vão gostar de nós quando nós aprendemos a gostar de nós. Porque quando nós temos um amor grande por aquilo que nós somos, isto passa para as outras pessoas. Acreditem mesmo que isto passa para as outras pessoas. E daí a Janete há bocado ter estado a falar que aqui na televisão ninguém a vê como diferente, porque a energia dela é tão contagiante que nós não vemos diferença na Janete. Se calhar às vezes quando tem a cadeira, ok, tem a cadeira, mas porque a energia dela mostra isso e ela que desenvolveu esse amor, e vocês também eu vejo isso, portanto, estão realmente de parabéns e continuem a incentivar todas as outras pessoas que nos vão assistir aqui. O nosso programa passa todas as sextas-feiras às 21 horas nas 3 plataformas televisivas, no canal 20 da ZAP, no 54 da TV Cabo, no 508 da DSTV e também no canal do YouTube. Portanto, todo o mundo que tem acesso à internet está-vos a ver. Portanto, a vossa mensagem não chega só para Angola, ela é em fronteiras. Vocês já sabem, podem sempre acompanhar-nos todas as sextas-feiras, como eu já disse, às 21 horas nestes canais, na Rede Girassol, e às 21h10 no canal do YouTube. Acompanhem-nos nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn,
o meu Instagram, Mel Chaves com 2 L's. Vocês também podem acompanhar no Facebook, Mel Chaves Blog, vocês vão encontrar, e acompanhem também no nosso blog do giranoticias.com, onde tem o blog do Conversas com Mel. Nós voltamos na próxima semana. Um beijinho e até lá. Conversas com Mel, um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos, e Sumol, a sua maneira.